Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 154. Meu nome é Adilson e hoje a gente traz um assunto que há algum tempo a gente não conversa aqui no ArchiCast, que é o projeto de interiores e o dia a dia do profissional da área. No mês de comemoração do designer de interiores, é sempre bom lembrar que não só as atribuições desse profissional, mas a gama de conhecimentos que é preciso para fazer um bom projeto. E isso vem desde o início do projeto, com a pesquisa e atualização do profissional, nesse mercado que sempre traz novidades para o consumidor. Além disso, o próprio projeto e a sua execução são etapas importantes e todas elas têm suas particularidades. A ideia do nosso papo é mostrar como todo esse processo acontece e que, apesar de parecer simples, envolve uma gama de conhecimentos e habilidades. E é sobre isso que as convidadas e a gente vai conversar aqui. Primeiro, deixa eu apresentar a Silvana Carminati. Ela é design interiores formada pela Universidade de Belas Artes de São Paulo, especializada em gestão empresarial e liderança de pessoas nos seus 26 anos de experiência em importantes empresas do varejo do design da decoração. E é também a presidente da ABD, que é a Associação Brasileira de Design Interiores. Boa tarde, Silvana. Obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, querido. Obrigado pelo convite. Está aqui também com a gente a Cristi Silva Schuca, graduada em propaganda, tem MBA em marketing pela FGV e é especialista em neurociência com ênfase em neuromarketing digital pela UP. Hoje ela é head de marketing da Roca Brasil Cerâmica. Boa tarde, Cristi. Bem-vinda aqui de volta para conversar com a gente. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Para conversar com as duas, estou aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo ótimo, Adilson, Rafa, Cristi, novamente, seja muito bem-vinda e prazer, Silvana, belo trabalho aí à frente da BD, vamos que vamos. Doida para ouvir vocês falarem aí sobre design de interiores, tendências e vamos que vamos. Tô aqui também com o Rafa. E Rafa, boa tarde. Boa tarde, obrigado Silvana e Cristi pela presença. Vamos falar aqui de um assunto que a nossa audiência adora bastante, né? Que é essa jornada aí de projetos de interiores, algo muito especial da nossa profissão. E esse episódio é oferecido pela Roca Cerâmica. E a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Beleza, tudo jóia. Bom, Rafa, como é que o pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail para contato@archicast.com e também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Bom, Rafa, a gente também tem o nosso canal lá no Telegram, né? Isso aí, nosso canal no Telegram, que de vez em quando a gente posta lá alguns spoilers, algumas enquetes, né? Para vocês entrar no canal é t.me/archicast. É isso, Adilson? Isso mesmo. E temos também um canal do YouTube, né, Adilson? Sim, nosso canal do YouTube, a gente está fazendo alguns experimentos por lá, gravando alguns episódios. Tem outros vídeos lá também mais antigos. Se vocês quiserem ver a gente por lá, é só acessar youtube.com/archicast. Bem, falando em YouTube, a gente pode ler aqui também alguns comentários que o pessoal fez lá na nossa última publicação, né? Sim, olha só, o Patrick dos Santos, ele comenta no episódio 151, 21 carreiras além da arquitetura, que a gente fez por lá, falando o seguinte: já fiquei muito empolgado para novos casts sobre a função do arquiteto no planejamento urbano e sobre os bens patrimoniais. Parabéns a vocês, o cast é essencial. Geralmente ouço vários de uma vez no fim de semana, quando tenho que dar banho e passear com minhas duas cadelinhas. Pô, Patrick, obrigado. Manda um beijo para suas cadelinhas. Espero que elas tenham se divertido com você também. Boa. Tem um recado da Maressa aqui também, ó. Já é bom ouvi-los, melhor ainda vê-los. É tão bom e necessário ampliar os horizontes da carreira e deixar de lado uma certa culpa, né? Porque você não está projetando edifícios, então não está sendo arquiteto. A arquitetura é mesmo um campo drasticamente amplo e por isso tão fascinante. Isso aí, Maressa, esse foi mais ou menos o nosso intuito lá com esse episódio, ampliar um pouquinho os horizontes, né, da profissão. Acho que foi bem legal. Exatamente. Bom, Rafa, depois desses recados, a gente vai agora pro episódio que a gente fez com o pessoal da Roca. Isso aí, vamos lá. Então, galera, a gente volta na semana que vem com mais episódio e bom cast pra vocês. As pessoas muitas vezes têm uma restrição ao contratar um profissional de projeto de interiores, seja porque não vem o devido valor nesse tipo de projeto ou escolhem fazer outros gastos na casa. Quais que você considera as vantagens para o cliente em contratar um projeto de interiores? As vantagens são muitas, né?
Porque o profissional de interiores, ele cuida de toda a ambientação da casa, ele é focado na saúde, no conforto e bem-estar das pessoas que moram ali. Quando ele está projetando, ele está pensando não só na estética, que é importantíssima, né? A gente não pode esquecer nunca disso, que a beleza é fundamental, mas ele está pensando em ergonomia e no melhor uso do ambiente. Por isso, o designer de interiores, ele é especialista em fazer um levantamento que a gente chama, antes de fazer o briefing, na verdade, ele faz um levantamento das necessidades para contratação, para entregar exatamente o que o cliente precisa para o ambiente. As vantagens são imensas. Hoje em dia, o profissional de design de interiores é muito mais aceito no mercado. Hoje todo mundo entende a necessidade, que é realmente uma necessidade, de contratar um profissional, não só por causa das deficiências, das dificuldades. Pelo menos em São Paulo a gente tem uma série de apartamentos cada vez menores, então é importante que alguém pense, né, bem naquele espaço e para um conforto, qualidade de vida de quem vai utilizar, mas também para que esse profissional ele tenha uma formação tão vasta, não só no espaço, mas com conhecimento histórico, filosofia do habitat, e fazer com que ele consiga ambientar, fazer uma boa decoração e ter um resultado mais do que esperado pelos clientes, né? Cristi, a gente fez um episódio, né, falando sobre feiras e tendências, né? Acredito que para os projetistas, né, um dos maiores desafios é acompanhar todas essas novidades e tudo mais, né? Silvana, como é que lá na ABD vocês trabalham um pouco essa comunicação com os associados ou mesmo no seu dia a dia de trabalho? Como é que você consegue foco para ir nos lugares certos, nos produtos certos, nas marcas certas, né? Como é que é mais ou menos feito esse trabalho no processo de pesquisa? E também, se a Cris quiser complementar, falando um pouquinho também como que a Roca faz para dar visibilidade para os seus produtos e deixar com que isso chegue na mão dos profissionais de design de interiores de uma forma bem correta, né? De fácil acesso. Faz parte do objetivo social de uma associação e não só da ABD, né? Cuidar do desenvolvimento desse profissional. É por isso que nós estamos ligados às maiores feiras do setor. Então, a ABD, ela acaba fazendo parceria com todas as feiras do setor para manter atualizado esse profissional e para levar informação. Nós temos feiras incríveis, principalmente na área de cerâmica, como a Revestir, né? Que ela é feita pela Anfacer, é uma associação de ceramistas do Brasil. A Revestir é uma das maiores feiras do mundo na área de revestimento. A visitação é muito grande por parte de designers de interiores, engenheiros civis, arquitetos, etc., para levar informação para os seus escritórios e seus clientes. Além da Revestir, todas as outras, High Design, a Becasa, a gente tem uma série de feiras no Brasil, e fora do Brasil e no exterior, que são imprescindíveis para o profissional. Então, o profissional deve frequentá-las agora. A gente tem também todas elas no modelo virtual, né? Então, quem não pôde ir para a Feira de Milão agora, que aconteceu em setembro, conseguiu ver online, a mesma coisa, Feira de Bolonha e outras que acontecem pelo mundo, né? É fundamental para o profissional estar ligado às novidades do mercado, e a ABD, ela aproveita e desenvolve o profissional levando informação para ele de todos esses eventos que acontecem. Fóruns de iluminação, etc. Nós estamos ligados a todos eles no Brasil e fora do Brasil. Então, eu vejo que a indústria, a gente também bebe dessas mesmas fontes, de feiras internacionais e das feiras locais. E hoje, o que a gente fez, né, nesses últimos 2 anos aí que a gente teve que acompanhar isso de forma virtual? Foi muito legal também você acompanhar as expressões que vieram, muitas vezes em projetos virtuais, né, em expressões de interiores, porque as pessoas não podiam estar presentes nas feiras. A gente teve um retorno aí das feiras presenciais, ainda com alguma restrição. Uma das formas que a gente esteve presente na Chersai agora, em 2021, mesmo ela sendo menor, mesmo ela com restrição, foi levar os nossos produtos, né, os lançamentos e os produtos de maior vanguarda para esse público estar sempre antenado. Então, a nossa presença em feiras, em mostras de decoração, onde a gente sabe que é um ambiente que os designers de interiores e os profissionais, eles buscam referência, né, ou eles aumentam o repertório, a gente gosta de fazer esse trabalho localmente, né, então estando em vários locais diferentes, em várias mostras,
feitas em diferentes países também, porque a tradução disso regional também tem um apelo, muitas vezes, particular, né? Então a gente procura estar um pouquinho em cada lugar. Tá no digital, tá no presencial, tá em mostra, tá em feira, mostrando, né, a tradução que a gente faz das texturas em todos os tipos de mídia. Então tem que ser bem plural essa distribuição para estar disponível para os profissionais. Fiquei pensando aqui também, puxando um pouco agora para a gente falar um pouco sobre a jornada do projeto mesmo de interiores, né? Uma das questões que o profissional precisa saber assimilar, principalmente aí no início, né, do projeto, numa primeira apresentação, para conquistar o cliente, assim, né? Você está ali contratado, mas é ali que você estabelece uma primeira resposta mesmo, né? Aquilo que foi pedido. E uma das questões que o projetista tem que absorver é as características, né, do lugar ali onde ele vai projetar, seja uma questão cultural mesmo da cidade, da questão do clima, né? Ainda que num projeto de interiores, esses são aspectos que vão ser ali muito sensivelmente, muito particularmente apropriados pelo arquiteto, pelo projetista, pelo designer, né? Aí eu queria ver um pouquinho com a Silvana, assim, a gente entrando um pouco nos processos de projeto, né, nas etapas de projeto, como é que é, assim, a abordagem do design de interior para a primeira apresentação para o cliente, né? Então, ou seja, ele tem um briefing, né, que o cliente traz. Conta um pouquinho pra gente, assim, quais estratégias, né, de apresentação, quais metodologias, assim, o designer dispõe na hora de apresentar e de fazer esse processo aí de encantamento, né, numa primeira entrega para o cliente. Nós já conversamos, já fizemos a anamnese, né, então o levantamento das necessidades e toda a verificação do espaço, das pessoas que vão morar ali, já foi feito o briefing, aí nós preparamos o primeiro projeto junto com o mood board para fazer a apresentação para o cliente, a primeira apresentação. Hoje em dia é tão diferente da minha época, né, a gente usava colagem, era uma coisa, o PowerPoint veio uns 10 anos depois, e hoje em dia tem uma série de recursos tecnológicos para fazer isso, né? Uma série de sistemas que te ajudam a apresentar. Durante a pandemia, nós usamos muito o recurso virtual mesmo, então a apresentação através do Zoom. O Zoom foi muito utilizado para apresentar projeto. Nós aprendemos a utilizar, além do Zoom, outras ferramentas que você utilizava ao mesmo tempo para cliente. Agora, quando a gente vai fazer uma apresentação presencial mesmo, para família ou apenas para o contratante, enfim, os recursos ainda são computador, com o 3D. 3D é o que é mais utilizado. O cliente, veja, o 3D não é um projeto, mas ele consegue ver como a casa dele vai ficar. Então é uma ferramenta que nunca mais vai deixar de ser usada, né? É a queridinha dos escritórios de design, e eu falo design no geral, é design, arquitetura, design de produto, etc. O que a gente mais utiliza, e você pode fazer a apresentação. Hoje existe uma série de equipamentos de realidade virtual, então em ambientes maiores, e se o cliente solicitar, você pode até andar dentro do ambiente. Algumas marcas já oferecem isso para você, são poucos escritórios de interiores que encontram, mas é um recurso hoje. A gente tem um laboratório gigante dentro da Belas Artes para fazer testes de tecnologia, né, que a gente utiliza tudo isso, mas é um recurso também que pode ser disponibilizado para o cliente andar no espaço dele, ele estará andando dentro de um projeto 3D. Eu não sei se ficou claro para vocês, eu sei que todo mundo já conhece essa tecnologia, mas é uma das ferramentas mais atuais hoje. O moodboard, assim, também é da minha época também, né? Então a gente pegava, fazia painéis de referências, né? Mas agora ele é eletrônico. Agora são colagens ali que a gente faz virtualmente, né? Mas assim, de qualquer forma, na volta do presencial, ainda assim, vai imprimir, é bom ter, às vezes recolher mesmo as texturas quando for usar, né? Assim, para o cliente poder ter, de fato, um painel de referências, né? Meio isso a ideia, né? Isso, Lili, mas nunca vai acabar o fato de você levar, mesmo com o seu mood board, com a composição, texturas, cores, mas você levar a amostra dos tecidos que serão utilizados ali. Porque tem uma coisa que a tecnologia você ainda não consegue pegar, que é o toque, né? Então, o tecido que você vai utilizar no sofá, o cliente tem que sentir que é um tecido realmente confortável. E diferente daquele que você vai usar nas cortinas, porque tem que ser um tecido com caimento reto e com um toque completamente diferente, né? Porque você está
usando para fechar a iluminação, ao mesmo tempo para que não tenha muita poeira ali, etc. Então, o cliente tem que ver isso. Eu acho que nada substitui a amostra física de tecidos, das madeiras, até revestimento. Às vezes eu levo, quando eu consigo a amostra na loja, a gente leva até o revestimento para compor com todo aquele material ali. E você sabe que você acaba usando de uma outra forma. A família toda quer mexer. Quando você leva o físico, a família toda quer participar do projeto, começa a utilizar, dar opinião e tal. Então tem um lado psicológico bastante interessante também, de você deixar com que eles também contribuam no projeto, porque no final das contas, o projeto não é feito só pelo profissional, né? Ele é uma soma das necessidades, do modo de vida de todas as pessoas que vão morar naquela casa. A gente sabe que o projeto é uma etapa onde a gente precisa fazer essas escolhas cuidadosas, né? Vocês estavam falando de mood board, né? E de como, por exemplo, materiais e como a gente escolhe, né? Seleciona para mostrar para o cliente. Quais cuidados que ele tem que ter na escolha dos materiais para desenvolver o projeto? E, Cristi, como é que vocês lá da Roca têm pensado nesse sentido para ajudar os arquitetos e os designers a ter uma ideia melhor desses produtos que vocês desenvolvem? Todos os produtos utilizados, hoje no Brasil a gente tem a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que acaba nos ajudando, nos dando a direção em como usar o produto. A ABNT tem reuniões anuais, dependendo do tema. A indústria, então a Cristi pode falar de uma parte importante, a indústria colabora muito. Então a gente tem normas, por exemplo, normas de desempenho para utilizar os produtos, os revestimentos dentro e fora das residências, né? O bom profissional, ele tem conhecimento de todas essas normas da área dele e na hora de especificar produtos, ele já vai especificar o produto certo para aquele lugar. Eu não posso colocar um piso inadequado, por exemplo, num banheiro que alguém possa escorregar e ter algum problema, etc. Então existe uma norma que explica que revestimentos, né, na verdade é uma norma, não é uma lei. Ela te dá a dica do que deve ser utilizado para que o profissional siga. Então existe muito mais, inclusive na área de arquitetura, do que na área de interiores. Mas a norma de desempenho é uma norma que entrou forte para a nossa área. Nós, na ABD, até por conta dessa parceria que nós temos, né, a Roca é patrocinadora da ABD há alguns anos, a gente teve uma série de cursos dados pela ABD, cursos dados pela Roca. A Roca tem uma estrutura incrível que dá os cursos para que o profissional não erre na especificação desses produtos, né? Agora, a saia justa às vezes o cliente vem com isso e fala, eu quero colocar. E você tem que explicar para ele que aquele piso, por exemplo, polido, não pode ser utilizado na borda da piscina ou perto da piscina, não é indicado, entendeu? Aí entra todo o trabalho e o conhecimento do profissional para fazer uma boa indicação desses produtos. Quando a gente pensa muito na especificação, né, eu concordo muito com quando a Silvana fala que o 3D hoje em dia ele é imprescindível, né? Então, eu sou da época do nanquim também, né, Silvana? Então, que tinha que apresentar a planta baixa. Era um sofrimento. É um sofrimento, mas eu vejo que as pessoas, elas desaprenderam também, né? A pessoa que não estudou isso, ela desaprendeu a ver planta. O olhar e as novas gerações, né? Muito nesses universos híbridos de ter a realidade virtual, a realidade aumentada muito acompanhando, eu vejo que essa questão do 3D vai ser cada vez mais essencial, né? Às vezes a pessoa nem a planta é mais para você executar do que para mostrar para o cliente. Mas eu concordo, e até a gente tem crescido muito essa parte da neurociência aplicada, né, aos ambientes, né, ao design de interiores, que é que nós somos seres sensoriais. Essa dobradinha, né, que até quando a gente conversa de tendências é o high-touch com high-tech, né? Então você tem que ter tecnologia, mas você tem que ter o toque humano. Essa questão do tato, do olhar, né? Da gente fala assim, do ver com as mãos, né? Isso é muito importante, você sentir a textura, você passar a mão. Os ambientes também que são trabalhados, né, Sil? Às vezes essa questão de iluminação, essa questão da biofilia, né? Que é luz solar, planta verde, área
planejado? Como que você trabalha os 5 sentidos? Então, você não deixa de levar nada, mas você aumenta a quantidade de itens a serem mostrados, né? Então, você tem o mood board, você tem as amostras, você tem o digital, daqui a pouco tá com aquele óculos virtual, que tem gente que já mostra, né? Então, imersão com toque cada vez maior. A gente entende esse crescimento, né? E eu vejo a beleza de tudo isso, que esses quase 2 anos de pandemia, e eles mostraram e aumentaram a relevância e a importância de uma harmonização em casa, né? Então, você olhar para o design, ergonomia, tudo isso que a Silvana falou, né? Você ter esse cuidado. Então, ampliou esse olhar sobre como que eu vou deixar esse meu espaço harmônico, confortável, com essas várias pessoas, né, convivendo nesses espaços. E a gente já pensa nisso há algum tempo. Então, a gente tem os samples to go, que é o que a gente fala. Então, a gente tem as amostras, amostrinhas pequenininhas de 10 por 10, porque a pessoa ela pode mostrar no virtual, né? Nesse mood board virtual, entrar no site, olhar aquela peça ambientada, olhar um ambiente 3D, olhar ambientes que foram utilizados em outros projetos, mas a pessoa gosta de ver com as mãos, que é o que a gente fala, né? Então, a gente tem sempre disponível no nosso showroom. Os profissionais também podem pedir, né, através da nossa equipe, as especificadoras, né, que vão para campo, que visitam os escritórios. Então, a gente vê que mesmo hoje a gente oferecendo todos os tipos de arquivos, né? Para SketchUp, para BIM, para não sei o que, bababá, a pessoa olhar fisicamente aquela peça, é difícil você substituir, né? As novas gerações aí, elas têm um comportamento um pouquinho diferente, mas o toque, ele ainda, né, aquilo que a gente falou, né, tem vários devices, várias empresas de tecnologia investindo, né, em como que você conseguiria refletir toque, né, sem ser de uma forma física, mas ainda é muito difícil, né, eu acho que é um dos sentidos aí que a gente não vai conseguir sair da realidade física mesmo. É verdade. E isso tudo que você tá falando, né, Cris, tem a ver também um pouco com essa ideia de bem-estar, né, essa coisa das sensações térmicas, né, tátil, mas também a da sensação térmica, e isso de fato nada substitui, né? Conhecer o material de perto mesmo. E isso também entra um pouquinho da importância do showroom, né? Que você consegue também, em algum momento, organizar essa espacialidade. Mas eu queria fazer uma ponte aqui, que tem a ver também com essa questão do material, que é essa agenda da sustentabilidade, que é muito presente hoje na construção civil, modificando cadeias produtivas e formas de se pensar projeto, né? Queria saber um pouquinho da Silvana, como que, de fato, através do design de interiores, é possível trazer essa agenda da sustentabilidade de forma relevante no projeto, assim. Que práticas vocês estão vendo aí acontecer no mercado que indicam um pouco essa tendência? Olha, a gente tem muito a discutir não, na verdade é aprender sobre esse assunto. É um assunto da época agora, eu acho que não tem nada mais importante. Nas escolas, todas as matérias precisam, por exemplo, estou montando um curso de design de interiores que será lançado em 23 no IED, o Instituto Europeu de Design. Vai ser lançado Brasil e Itália ao mesmo tempo. Em todas as matérias, você tem que falar da sustentabilidade, em todas elas. Então, quer dizer, o aluno já vai pensar, a ideia é que ele já comece a projetar pensando em sustentabilidade. Mas isso eu estou falando que a academia está fazendo nesse momento. O profissional, que já está há muito tempo no mercado, a gente tem que dar curso e explicar para ele o que está acontecendo. Eu, como profissional, o que eu procuro fazer, tudo que pode ser reutilizado, nós reutilizamos, já é uma prática do designer de interiores, vocês sabem. Se eu posso manter esse sofá, eu não vou desfazer dele, eu posso fazer uma reforma e manter esse sofá. O piso, se eu puder fazer um piso sobre piso, ótimo, eu não tenho descarte desse produto. É uma coisa muito simples da sustentabilidade, mas tem toda uma área que a gente tem que desenvolver e uma cultura que ainda tem que ser empregada na área de interiores. Por enquanto ainda é muito inicial, né? Nós somos mais fortes na academia do que de fato no mercado. Estou falando de interiores, mas se a gente puder falar de arquitetura, a arquitetura já é um movimento maior, né? Porque faz parte também do projeto deles. Eles já estão pensando também em projetar dessa maneira. É um desafio para a indústria, né, Cristi? Como é que vocês estão se antecipando a essas questões aí? Isso daria um episódio inteiro, né, Cristi? Mas rapidamente. Então, assim, a gente tem muito esse olhar, né, voltado para a sustentabilidade.
sustentabilidade. Então, há muito tempo, né, isso já estava quando a gente ainda era Grupo Roca, a gente já tinha esse pilar muito forte em relação à sustentabilidade, tinha uma relação com a água particularmente muito séria. Então, por exemplo, nas nossas fábricas a gente tem todo o circuito fechado, então a gente reutiliza toda a água. A gente tem uma fonte, né, de reserva de água própria, então a gente tem o sistema de tratamento da água. E agora, desde setembro, a gente pertence ao Grupo Lamosa e a gente vê que também essa preocupação é genuína, né? Então, a Roca Brasil Cerâmica, a gente já trabalha com esse pilar, ele está muito ligado aos nossos valores, né? E a nossa prática mesmo de existência. E o que a gente, há 2 anos atrás, já começou a fazer o trabalho, né? Análise de ciclo de vida de produto das nossas fábricas. Então, essa análise de ciclo de vida, você olha desde a extração, você olha toda a emissão de carbono, você olha toda a extração de matéria-prima, como que você faz o transporte disso. Então, essa análise de ciclo de vida, que é do berço ao portão, que é chamada, é algo que vai crescer muito nos próximos anos, né? Então, você tem vários países que já incentivam a compra de produtos com análise de ciclo de vida, para vocês verem como ainda, isso que a Silvana falou, né? É discurso, mas a prática, eu vejo que esse ano foi o ano, né, que a sigla ESG explodiu, mas ainda a gente, na prática, aprendendo muito essa questão de social, né, do social e governança também, mas olhando para o verde, a análise de ciclo de vida, para vocês terem uma ideia, nós fomos a 3ª indústria cerâmica no mundo a fazer análise de ciclo de vida. A primeira no Brasil. Então é algo muito novo ainda. Então a gente quer sair na frente, né? A gente já pontua de forma efetiva nas certificações LEED, por conta de ter feito essa análise de ciclo de vida. A gente também trabalha muito os pilares dos desafios 2030, né, do Pacto Global. E a gente procura cuidar disso até de uma forma, trazendo isso para produto. Por exemplo, os nossos superformatos, a gente trabalha com uma tecnologia onde os nossos produtos são mais finos, né? Eles têm 7 milímetros nas peças de 1,20 por 1,20, 1,20 por 2,50 e 1 por 2, versus a concorrência que é mais de 12 milímetros, né? Então a gente já utiliza menos matéria-prima. Então a gente olha para isso de uma maneira mais ampla, né? Desde a extração, como que a gente consegue usar tecnologia para utilizar menos matéria-prima, como que a gente cuida de toda a cadeia de produção, como que a gente passa isso para os profissionais. Então, todas as certificações e essas antecipações que a gente faz do tema, a gente vê que é muito alinhado com o que a gente fala de futuro do mundo, né? Isso que a Silvana falou de upcycling, né? De você olhar e reutilizar, não ter descarte. Ainda a gente está numa curva de aprendizagem. Eu acho que a aprendizagem, ela tende a ser mais rápida agora. A gente começa a ter um lastro maior, um volume maior de pessoas falando. A gente ouve cada vez mais toda hora. Nos últimos 4 anos aí, essa pauta de sustentabilidade, Covid veio também acelerar essa preocupação com o planeta. Então, eu concordo muito com a Silvana. Passos largos, isso tende a sair da academia e ir mais para a prática de fato, assim. Cristi está falando muito assim de acompanhamento e valorização dos processos, né? Assim, então, não importa apenas o produto final, né? Mas toda a forma como ele é feito, como ele é transportado, isso tudo faz parte de uma mentalidade sustentável, né? Que está olhando o ciclo como um todo, inclusive pós-instalação mesmo, né? De durabilidade, qualidade, manutenção, isso tudo. Remete a gente à importância da execução do projeto, né, Silvana? Assim, nesse ponto, a academia também tem seus limites, assim, digamos, né? Assim, nada como a prática também para ensinar a gente como um bom planejamento é fundamental, né, para as coisas saírem como deveriam, né? Tem aquela máxima, né, o papel aceita tudo, né? O virtual também, né? Mas na hora de instalar mesmo é outros 500, são outros 500, né? Vamos falar um pouquinho sobre a importância, né, da etapa da execução, né, que é uma das etapas mais estressantes e desgastantes, até na relação do arquiteto e do designer com o cliente, né? Assim, muitas vezes a relação vai muito bem até
a obra, né? E com toda a equipe, né? Todo aquele complexo de serviços que participam, né? De uma boa execução. O que a gente pode fazer, seja no planejamento mesmo, no projeto, ou ali na forma de atuar com as equipes, para minimizar os possíveis problemas dessa etapa da obra que é tão estigmatizada, né? Antes de responder, eu quero elogiar a resposta da Cristi pela qualidade da Roca. Gente, não é uma beleza você comprar um produto que por trás tem uma empresa com todos esses valores? Quer dizer, eles já estão desenvolvendo tecnologia para fazer um produto mais fino, para retirar menos produto do meio ambiente, etc, etc. Isso, se a gente conseguir que isso entre na cabeça de todo profissional, você imagina o processo projetual, como que vai ser? Eu não falo criar normas, tá? Eu falo assim, conhecimento mesmo. O processo projetual, como vai ser mais fácil a partir do momento que você já pensa naquela casa, naquele ambiente, aproveitando o que você pode aproveitar, usando materiais de empresas que estão ligadas aos seus valores, não é? Então, do mesmo jeito que uma empresa tem esse valor, por que o profissional não pode falar também para o seu cliente? Eu procuro fazer o projeto da forma mais sustentável para isso, nos dias de hoje, já que nós estamos no início, a gente falou que nem todo mundo domina, pode ser um diferencial, né? É só uma ideia, é só um comentário. Voltando para o acompanhamento da obra, para o design de interiores, é importante a gente entender o design de interiores, tanto o bacharel em design de interiores, ou o tecnológico e o técnico, eles não acompanham a obra civil. Quem faz o acompanhamento é um companheiro de obra, um engenheiro civil. O design de interiores, ele faz o acompanhamento da obra, da parte fina, a parte de acabamento. Então ele entra no acabamento. Aquela parte mais estressante, sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. Então ele entra para ver se a paginação que ele fez do piso, das paredes, se foi seguido o projeto, ele faz esse acompanhamento. Por quê? Na nossa lei, a lei do design de interiores, a 13.369, diz que nós não acompanhamos obra. Nós podemos fazer modificações nos ambientes, sim, mas nós apenas propomos modificações através de projeto. Ela é executada com um profissional capacitado na lei. Então, no caso, seria um engenheiro civil, e em obras menores, até um arquiteto pode ser, e normalmente é o nosso parceiro, né? Voltando para o acabamento, o design de interiores, ele tem que fazer, porque o resultado final do projeto está justamente no acompanhamento final dos acabamentos. Quando a gente fala em acabamento, ele não é só piso, é até a chegada dos móveis, a marcenaria. Nosso projeto de marcenaria é um projeto gigantesco, gente, vocês não têm noção, porque a gente faz realmente junto com a empresa que vai executar todo o detalhamento do projeto. Se a execução é difícil, o acompanhamento é mais complicado ainda, mas esse é o resultado do nosso trabalho e esse é o nosso grande diferencial. Eu acho que eu não respondi a sua pergunta. Me fala que mais você quer que eu fale. Não, mas eu acho que é super importante também, porque esclarece, é uma informação mesmo que esclarece um pouco os diferentes papéis e atribuições ali, né, de profissionais que trabalham um complementando o outro, né, sem dúvida nenhuma. E é uma responsabilidade independente de, às vezes, o designer não ter atribuição da responsabilidade técnica, legal, ali, ele vai estar acompanhado de outros profissionais que podem fazer isso com ele. Se ele é o autor ali, né, dos desenhos e tal, é fundamental que ele acompanhe, né? E ele também é o vínculo com o cliente, né? Do cliente com os demais profissionais também, né? Então não é só de fato uma responsabilização técnica, é também o cara que viabiliza a comunicação entre as diferentes partes ali, né, digamos, sempre que você assume um projeto, né? É isso mesmo, Lília. Bom, a gente estava comentando anteriormente que a pandemia mudou muito, não só os nossos hábitos, mas o jeito da gente ver a nossa casa. E eu imagino que isso teve impacto também nos projetos interiores. Aí eu queria saber, em relação aos designers interiores, o que mudou para esses profissionais e o que mudou também em relação à indústria, Cristi, com essa nova realidade. O começo da pandemia, o ano passado, né, 2020, dia mais ou menos 18 de março, nós tivemos a notícia que todos iam ficar recolhidos. E na associação, nós começamos a fazer uma pesquisa, na verdade, com uma aluna, entrevistando as pessoas que elas estavam fazendo nesse momento. Por quê? Porque veio uma carga, assim, um medo do profissional de que ele não teria trabalho nesse momento. Todos em casa, recolhidos, e essa pesquisa, início de abril, nos mostrou que das pessoas entrevistadas, poxa, eu não estou com os números agora, mas eu vou levantar para vocês por alto, 65% aproximadamente das pessoas entrevistadas naquele momento, e gente, em abril, já estavam fazendo
fazendo alguma modificação na sua casa. A modificação podia ser comprar um puff novo ou trocar cortina. Viu a necessidade. Dessas entrevistadas, mais 87% queriam, naquele momento, só tinha um mês da pandemia, já queriam fazer alguma modificação em suas casas. Então, nós da BD, eu fiz logo em abril uma live com os profissionais, o nosso famoso Café com a BD, né, falando justamente sobre isso. E eu me lembro que tinha muitas pessoas falando, não, Silvana, não é possível, a gente não vai ter trabalho, porque como nós vamos entrar? Eu falei, gente, as pessoas querem. Do mesmo jeito que nós estamos aqui fazendo uma reunião virtual, vocês vão poder fazer projeto daqui a pouco. E foi assim, gente. Nós também pensávamos na associação que teríamos uma queda de recolhimento, né, dos associados. Não, pelo contrário, cresceu. A quantidade de obras cresceu muito. Ao mesmo tempo, os nossos cursos, nós temos uma série de cursos, nós temos que oferecer para desenvolvimento do profissional. Nós tivemos uma audiência gigante nos cursos que falavam sobre a área de desenvolvimento de projetos e filosofia do habitat, etc. e tal. Então foi isso. A pandemia, ela escancarou uma necessidade que estava ali contida, né? Daqui a pouco eu troco essa banqueta, a hora que der eu troco. Não, a hora que você fica dentro de casa e começa a ver o quanto ela faz mal para sua saúde, que você não senta bem, que aquela cortina já tá feia, etc. E começou a cuidar da casa. E nós tivemos um movimento grande também imobiliário, de pessoas mudando, né, de residência, né? Aqui em São Paulo, muitas pessoas saíram da cidade e foram morar na sua segunda residência, acabaram transformando a casa dos grandes condomínios aqui, que você ia só no final de semana, que é o Alto da Boa Vista, ou a Baronesa, passou a ser a primeira residência dessas pessoas. Então nós tivemos muito trabalho para o design de interiores e para os novos entrantes, que são aqueles profissionais também que estavam começando. Então eles conseguiram, de fato, entrar no mercado e com bastante projetos. Tem uma quantidade gigante na associação de pessoas que começaram, profissionais recém-formados que começaram a atuar justamente nesse período. A gente percebeu também essa alavanca, né, de projetos, de modificações, de reforma, pessoas saindo de apartamentos, indo para casas ou apartamentos com uma área externa maior. Então a gente teve acho que o susto foi igual para todo mundo, né? O segundo trimestre de 2020 foi bem complicado, mas passado esse susto, aquele momento de insegurança financeira, a gente percebeu esse crescimento, percebeu esse olhar voltado para bem-estar dentro de casa, e isso está durando até agora e eu não sei quando que isso vai acabar, né? Porque que não acabe. Mas eu vejo que quando a gente fala assim, as pessoas saíram dos grandes centros, né? As pessoas foram para sua casa de praia, foram para sua casa de campo. O que eu percebo hoje, assim, quando a gente fala de próximos anos? As pessoas querem voltar a se encontrar, né, a viajar, porque o presencial ele não é substituído, né? A energia, né, que a gente tem de contato físico, ela não é substituída, mas tem muitas questões ligadas a bem-estar, a conforto, a qualidade de vida, que as pessoas também vão procurar tentar encontrar um equilíbrio, né? E aí a casa, ela continua em primeiro plano, né? Porque as pessoas, elas perceberam, isso que eu acho da beleza disso tudo, a importância de um profissional de design de interiores, a importância de um profissional de arquitetura, a importância de um projeto bem feito, nessa questão do bem-estar, que sim, o belo importa, né? Quando a gente fala de neurofisiologia, você olhar para o belo, ele estimula neurotransmissores de bem-estar. Você ter conforto, né, melhora a tua sensação. Então, esse olhar para dentro de casa, eu acho que ele fica. Eu acho que foi uma redescoberta, né? A gente percebeu que, assim, é importante eu ter conforto, eu ter algo harmônico, eu ter o belo, eu ter ergonomia, né? Que nem a gente está falando de ter um espaço com iluminação adequada, com ventilação adequada. Então, eu vejo que as pessoas entenderam, finalmente, a importância de um profissional, né? Especialista para desenvolver um projeto. E eu acho que isso vem para ficar, né? Assim, esperando. Não tenho dúvida, eu também acho, veio para ficar. As pessoas de fato aprenderam que existe esse profissional através da necessidade gerada, né? Então vem para ficar, sem dúvida. Para
para nossa audiência aí antenada nessas questões, a gente falou aqui um pouquinho, né, dessa jornada aí do início das pesquisas até essa mudança, né, que tá acontecendo no mundo, né? Queria uma fala de vocês assim, que dica que vocês dariam para profissionais que estão começando agora, assim, dicas que vocês gostariam de escutar quando vocês também estavam começando? Bom, eu vou falar duas coisas. A dica é estude mais. Não fique limitado ao que a escola oferece, que já é bastante, eu sei, mas procure pesquisar mais, né? Os nossos olhos precisam estar voltados muito, muito para a arte. As pessoas podem falar, ai, mas você está falando de luxo. Não, eu não estou falando de luxo. Eu sei da importância do luxo, mas eu estou falando da beleza. A gente tem que estudar um pouco mais sobre a beleza. São matérias que na nossa época da faculdade nós tínhamos, mas nos currículos hoje foram tirados. Então, você estudar estética aprofundado vai fazer um bem tremendo para o seu projeto, mas muito mais para você, né? Porque você está desenvolvendo seu cérebro, está desenvolvendo sua alma. E isso é muito bom na hora de você fazer seu projeto. Então isso é uma grande dica. Tudo história. Vai para filosofia. Se conseguir entrar na metafísica, melhor ainda. Outra coisa que eu gostaria de falar, eu acho que eu já falei isso para a Cristi, mas para vocês ainda não, o design de interiores brasileiro, ele já é visto como um dos melhores do mundo, ou o melhor do mundo. E eu conversando, nós fazemos a cada 2 anos uma reunião de 80 países para falar sobre design de interiores. Nós temos uma associação internacional, né, que abriga todas as associações do mundo, e nós estávamos conversando sobre o design de interiores brasileiro. E ele tem uma diferença, é claro que eu nunca anotei, a gente precisou dos africanos falarem, né? Eles falam, a nossa referência é o Brasil, porque vocês fazem o interior pensando no exterior. Eu vou explicar. Quando o brasileiro, ele pensa um ambiente, ele está pensando também no que o morador, o usuário vai ver através da janela também. Ele está sempre integrando interno e externo. A natureza pra gente, ela faz parte da nossa casa. A gente tem isso no DNA, talvez a gente não saiba, mas a gente projeta pensando no exterior também. Isso é muito interessante. Bom, eu tenho o pezinho ali de gostar de estudar e ter uma alma de professor também, então eu vou dar a mesma dica que a Silvana. Estude mais, né? Então amplie o olhar, seja multidisciplinar. Não fique somente no que a academia te passa. Estude exatamente isso que a Silvana falou. Para você poder ampliar teu repertório, estude história da arte, estudo novo também. Procura ter um olhar multidisciplinar. A gente tem ouvido falar muito dos polímatas, né, que são especialistas em várias áreas. Goste de pessoas. Eu acho que essa segunda dica é esse olhar mais humano, né? Porque a tecnologia, ela vai vir para resolver muita coisa. Mas a gente entender de ser humano, né? Que eu acho que esse é o principal, né? Eu sempre brinco, acho que a Silvana já ouviu eu falando isso. Eu falo que o futuro da profissão vai ser sempre entender de pessoas, né? Até porque para você conseguir fazer o projeto certo, primeiro você precisa traduzir aquilo que aquela comunidade está te falando, né? Que aquele núcleo familiar, que traduz aquela cultura daquela empresa, né? Quando você está pensando em projeto. Eu acho que esse conceito que a gente tem ouvido falar tanto de lifelong learning, ele é verdade aí porque o mundo está muito rápido, né? Então, estudar é algo que vai ser contínuo, cada vez mais. Muito bom. Muito legal, muito legal. Muito bom. Queria então agradecer a Silvana e a Cristi pela presença aqui para conversar com a gente. Primeiro agradecer a Silvana aqui. Silvana, muito obrigado. Volte mais vezes para conversar com a gente sobre design de interiores e para falar sobre as novidades que a BD tem também. Obrigada, Dilson. Foi um prazer estar com vocês, com a Cristi, minha amiga querida, a Lili, o Rafa, muito obrigada. Estou à disposição, tanto eu quanto a BD, para o que vocês precisarem. Um abraço. Cristi, obrigado pela presença aqui para conversar com a gente de novo. Obrigada a vocês pelo convite, pelo papo delícia. É sempre uma aula, né? Agradeço, Silvana, pelo tempo também. Foi uma delícia, gente. A gente que agradece.
Bom, Lili, mais um. Mais um, super bacana, super esclarecedor e estimulante ouvir sobre design de interiores e o quanto é uma área que só tem crescido e conseguido aí também ganhar os olhos, né, do público em geral. Tamo junto, contem com a gente sempre e obrigada por tudo. Rafa, mais um. Mais um, obrigado Cristi, obrigado Silvana, dicas e falas aí super importantes no final, bem legal, obrigado. A gente volta então na semana que vem com mais um episódio para vocês e até mais.